acabado que qualquer um pode citar, que são as eleições de 2022, mostraram claramente como o MPLA perdeu o controle de cidades importantes, desde Luanda, Cabinda, não é? Mbanza, Congo e outras. Portanto, a partir dali, subjeta a leitura de que, uma vez havendo autarquias em Angola, o MPLA perde o controle dessas cidades. E claro está que o MPLA não quer perder o controle dessas cidades, mas também com alguma razão, porque a manutenção do poder, não é? Portanto, é legítimo por parte de um autor político. Não se condena isso. O que se condena, na verdade, são os métodos, os meios que são usados para se manter o poder. Daqui que entendemos que, pensamos que isso é uma intenção manifestada muito por quem dirige as políticas do país, não é? Isso não é novo. Mesmo quando olhamos, e eu também já o disse aqui muitas vezes, já discutimos isso aqui, quando olhamos essencialmente para aquele anúncio da presidente, da doutora Carolina Cerqueira, enquanto presidente, portanto, do Parlamento angolano, da Assembleia Nacional, quando veio aludir, ou veio arguir, digamos, a caducidade da proposta de lei da instituição das autarquias em Angola, nós dissemos aqui, o argumento que a doutora Carolina Cerqueira trouxe são argumentos falaciosos. O primeiro é que ela própria não cita, né, nos termos de que artigo, de que número, não traz um fundamento, a ratio fundante para justificar a caducidade, então a tal caducidade que ela veio arguir, não traz isso. O que pressupõe dizer que estávamos diante de uma falácia, e eu já disse aqui que aquilo constituía mais uma manobra dilatória, apenas para se ganhar tempo, enquanto executivo, enquanto governo, enquanto partido que dirige, procura encontrar um espaço para estabelecer um mecanismo que permitam a viabilização da manutenção do poder para sempre. Ou seja, dito de outro modo, nós temos que estar cientes disto, que só vamos ter autarquias em Angola quando o partido que governa o país estiver ciente ou estiver convencido de que a manutenção do poder por ele não estará em causa. Aí sim nós vamos ter autarquia. Portanto, nisto eu gostava de apelar, e costumo também apelar aqui aos atores políticos, aos players políticos, desde partidos políticos na oposição, bem como sociedade civil, para despertarmos para a necessidade de ampliarmos o âmbito da discussão sobre as autarquias em Angola. Porque não basta nós querermos ou pedirmos autarquias em Angola, nós temos que definir que tipo de autarquia nós queremos em Angola. Está a faltar isso, porque se for para termos uma autarquia que venha a favorecer quem já está no poder e que venha a permitir quem não está a aproximar do poder, penso que isso não fará nenhum sentido. Por quê? Porque vamos estar diante daquele paradigma, como foi dito em Portugal por um político, que as pessoas querem estar interessadas em dividir o tacho. Não. O importante aqui é criar autarquias que de facto venham a responder à necessidade das populações angolanas. E isto quer dizer ter uma autarquia que se considere na prática, ou que se traduza na prática como uma autarquia realmente autônoma, porque autarquias têm de ter autonomia. Mas o modelo como está-se a preparar, mesmo do ponto de vista dos vários normativos, e cito aqui as várias leis que compõem o pacote legislativo autárquico, portanto, revelam um modelo das próprias leis que já existem. O que quer dizer que nós não teremos aqui autonomia do ponto de vista das administrações autárquicas. Ou seja, vamos ter autarquias subordinadas ao governo central. Sobretudo se nós olharmos para os princípios da tutela administrativa, a tutela inspectiva. Não é? São princípios que, na verdade, na prática, traduzem-se no princípio da subordinação, porque onde vamos ter municípios com autarquias, mas na verdade vamos ter um agente do poder central, que é o governador, a controlar os municípios. Logo, haverão condições de subordinar as autarquias. Essas autarquias subordinadas, vamos encontrar autarcas eleitos, mas sem poder para a execução de políticas públicas, como mesmo acontece em Moçambique, por exemplo. Eu ouvi em tempos, isso no ano passado, uma entrevista, penso que é da senhora Ivone Soares, salvo erro, que denunciava um facto que ocorre em Moçambique. O que é que a Frelimo faz? Naqueles municípios onde são ganhas autarquias por partidos na oposição, no caso a Renamo e outros, atrasa-se o financiamento. Cria-se um conjunto de impedimentos, de modo que no final das contas vem-se dizer que o partido X, A e B são incompetentes, mesmo sendo eleito, o povo deu-lhes oportunidade, mas não conseguiram realizar nada. Por quê? Porque não tiveram dinheiro.
isto aqui está-se a prever também em Angola. Então a minha pergunta é, queremos de facto esta autarquia, onde vamos ter, por exemplo, um Olívio Quilombo como autarca de Viana, mas depois amarrado porque não consegue realizar despesas, não tem dinheiro, porque encontra, digamos, um conjunto de impedimentos, e mais, com o agravante de poder ser destituído pelo Presidente da República, uma entidade que devia ser estranha a ele, percebe? Que tipo de autarquia nós queremos em Angola? Esta é a pergunta que nós devemos nos fazer todos. População, cidadão comuns, atores políticos, sociedade civil e não só, todos nós devemos estar a nos perguntar que tipo de autarquias nós queremos em Angola. Autarquias para vir favorecer só políticos não faz sentido nenhum. Autarquias têm que ser, digamos, uma ferramenta, um mecanismo para a resolução dos problemas da sociedade a partir das coletividades. Fora disso, estaremos a fazer apenas, vá lá, um fogo de palha, estaremos a criar aqui um conjunto de situações menos boas para fazer parecer, pronto, estamos a evoluir do ponto de vista da democracia, se entendermos que a própria autarquia também é um elemento que exprime a própria democracia. Mas para fazer ver, já basta o que temos de exemplo negativo, tal como Moçambique, Quênia e outros países da África, que têm autarquias por mais de 20 anos, mas na verdade a vida das populações não mudou 1 milímetro sequer. Por quê? Porque eles têm autarquias aí a serviço dos políticos e não das populações. Então é aqui onde eu convido, quer partidos políticos na oposição, sociedade civil em geral, não é? Para ampliar-se o âmbito da discussão das autarquias em Angola. O que é que de facto queremos? Muito bem. Passamos agora a palavra ao Dr. Samora. Antes de mais, boa tarde. Obrigada. Antes tarde do que nunca, vem mesmo a tempo de debater connosco. Obrigada pela presença, seja bem-vindo. Claudemir Costa, boa tarde aos colegas de painel, boa tarde também aos radiovintes da Rádio Despertai. Bom, posso já começar a intervir? Ou era só para a saudação? Era mesmo já para intervir. O projeto, estamos a falar sobre o projeto, a lei orgânica, apresentada pelo Partido UNITA na passada terça-feira, mas estamos também a olhar para o projeto apresentado pelo Governo no início do mês de abril. E o projeto do Governo sobre a institucionalização das autarquias fala em caminho a percorrer para a institucionalização das autarquias. O que eu lhe quero perguntar é que caminho é este que deverá ser percorrido para a implementação efetiva das autarquias? Olha, Claudemir, eu penso que a UNITA, nesta altura, a fazer a apresentação de um novo projeto, portanto, vamos passar a ter 2 projetos, uma proposta de lei e um projeto de lei ao nível da Assembleia Nacional, que no fundo de tudo é a mesma coisa, é para o mesmo fim. Elas visam as duas institucionalizar as autarquias locais e no meu ponto de vista é apenas, vai ser uma espécie de perdermos tempo com isso. Perdemos tempo no sentido de que 2 leis para a mesma coisa. Se nós já temos uma lei, eu já explico. Porque será 2 leis, já temos uma lei, propostas, aliás, para uma coisa só? Por que será, a seu ver? Não, no meu entendimento é que a diferença que existe é que uma é apresentada pelo Executivo. Eu, na verdade, quando ouvia o colega que me antecedeu a falar que era a proposta do MPLA, mas na verdade é do Executivo. A outra é um projeto por ser apresentado por um grupo parlamentar, que é no caso a UNITA. E eu penso que é ali que reside a diferença. Olha o caminho que se percorre para nós chegarmos à aprovação desta lei. Ela, depois de introduzida a Assembleia Nacional, vai ser agendada numa sessão plenária e vai ser aprovada na generalidade. E depois vai para a especialidade. Na especialidade, portanto, os deputados terão oportunidade de apresentar todas as suas ideias, todo o seu entendimento para permitir que a lei seja, portanto, enriquecida. Ou seja, se a UNITA nesta altura tivesse que esperar que a lei apresentada pelo Executivo fosse aprovada na generalidade, até poderia a UNITA também aprovar, para depois discutir na generalidade e ali apresentar as suas propostas, as suas ideias, e depois com certeza teríamos um produto saído da generalidade já mais acabado, com a ideia de todos os parlamentares, e ali vamos conseguir fazer a aprovação final.
Por isso que eu acredito que não faria sentido, não faz sentido temos que apresentar duas leis, porque as duas visam institucionalizar. Não há as diferenças que a UNITA aqui alega. Eu percebi, ela, por exemplo, fala-se do termo efetiva. E também o facto de ter sido submetida à análise da sociedade. Mesmo depois da apresentação, da aprovação na generalidade, as leis podem ser submetidas portanto, à vista dos cidadãos. Os deputados podem sempre auscultar os cidadãos. Dali que eu acho que poderia ser feito esse exercício. Portanto, o termo efetiva não me parece que... Quer dizer, aqui o receio é de que esta lei depois tem que provocar uma segunda lei para a sua institucionalização. Claro que vamos pensar que as autarquias locais são realizadas nos municípios e nós ainda não sabemos nos municípios, quando, portanto, de forma em regra, mas elas podem ser infra ou supra-autarquias. Dito de outro modo, podem se realizar abaixo do nível municipal ou acima do, portanto, a supra ou infra. A supra, quando são mais do município, pode fazer uma única autarquia, e a infra, quando efetivamente pode ser um distrito, uma comuna, ser autarquia. Mas quem depois tem que entender que existem condições para que uma determinada localidade seja, portanto, elevada à autarquia. Tem que haver, de facto, um ente público que assim o determine. Este ente está-se, nessas propostas de leis, está-se a entender que deverá ser, por exemplo, a Assembleia Nacional. É ela que vai depois entender que, pronto, já temos a lei da institucionalização, mas nem todos os municípios efetivamente podem ser. Se decidirem que sejam todos, que sejam. Mas se não podem ser todos, mas depois quem é que vai determinar que o município A, B e C, que na primeira fase não foram autarquias, passam a ser autarquias? Tem que ter um ente que o aprova. E este ente é justamente, nestas propostas, a Assembleia Nacional. Dali que eu não vejo razão para nós temermos isso, porque o que vai ocorrer é efetivamente isso. Sim. Doutor Quilombo, já lhe vamos, por favor, finalize, doutor Samora, para podermos passar a palavra ao doutor Cangudo. Vamos só, para estabelecermos a ordem de debate, vamos pedir que termine a sua abordagem rapidinho. Pronto, para passarmos a palavra ao E também levantou-se aqui algumas suspeições em relação à intervenção do próprio Executivo no âmbito da tutela administrativa que deve fazer, e isso ocorre em quase todo mundo. Na verdade, as autarquias locais, elas são entes, não é, independentes, mas não quero dizer que fazem tudo como bem entender. Colocou-se aqui a possibilidade de que o Presidente da República poderá ter o poder, na verdade a Assembleia Nacional, de dissolver a autarquia local. É natural que isso ocorra. Até o próprio Presidente da República, aliás, muito recentemente todos acompanhamos a UNITA apresentar uma proposta de destituição do Presidente da República, não é, com os fundamentos que não tiveram acolhimento, mas ainda assim a lei prevê, e a UNITA usou desse mecanismo da lei para o fazer. Com o Presidente da República ocorre, não estou a ver como é que um autarca vai fazer o que bem entender, e quando violar a lei não tem alguém que o tutela e que depois pode... Lógico que a Assembleia... Não o Presidente, exatamente. Não, mas atenção. Não, mas onde é que está escrito que é o Presidente? Já lhe vamos devolver a palavra, doutor Samora. Não. Para atenção, mas é proposta. Para estabelecermos aqui um ponto de ordem. Atenção, para estabelecermos aqui um ponto de ordem. Doutor Cangudo já vai voltar a falar. Percebeu muito mal, doutor. Vai voltar a falar também, doutor Samora. Para estabelecermos aqui um ponto de ordem, ainda não ouvimos o doutor Lino, mas para não cortarmos aqui o raciocínio ao doutor Quilombo, vamos... Não, por amor de Deus. Muito bem, eu falo depois. Fiz uma nota e vou... Obrigada pela compreensão. Sim. Obrigado. Doutor Lino, queremos ouvi-lo. Quais serão, a seu ver, os próximos passos quanto a estas duas propostas? Quais são os cenários possíveis e imagináveis? Por favor. Obrigado, Claudemiro da Costa. Bom, com respeito das opiniões aqui já apresentadas, eu gostaria simplesmente a termo o facto deste diploma estar já em carteira para aprovação. Ou seja, a discussão que se apresenta relativamente a este diploma, porque se formos a ver dentro deste pacote legislativo autárquico,
um dos mais importantes é este, que visa a sua materialização, né? Então há essa discussão de opiniões, daí que a outra parte tinha que apresentar também um contributo, porque quando se trata de institucionalizar é o mais prático e que todos devem apresentar um ponto de vista. Quanto à nomenclatura, eu digo que não é essencial discutirmos sobre isso, porque no final de tudo nós sabemos que o conteúdo é o mesmo, trata da mesma matéria, e não só, também vimos, e a própria Assembleia, o Parlamento tem esta dinâmica, e também a Presidente do Parlamento apresentou um ponto de vista segundo o qual não poderá este diploma, ou os 2 diplomas, passar para a fase final global sem antes ser fundido este documento, ou passar, na verdade, a ser tratado como um único documento. Isso é que é o mais importante. O que significa dizer, vai precisar apenas um entendimento, um consenso, um diálogo entre as partes, no sentido de manter o conteúdo que cada um apresenta como proposta nesse diploma. Mas o essencial é isso que já está a ser feito. Então, é um percurso, há sim esta ansiedade para que as autarquias sejam efetivamente implementadas em Angola, mas é necessário observarmos também os requisitos que assim permitem esses diplomas legais todos, né? São 13, sabemos, foram já aprovados 10, faltam apenas 3, com esses que já estão a ser... Diga? Sim, só falta esta. Esta é que faltava. Não, falta da graduação dos municípios também, pois. Não, esta é a última. O pacote completo, 10 leis, sim. Sim. Não, Aliás, não, o doutor é que está desinformado. Aliás, o executivo, o doutor mesmo está desinformado. Não, só falta esta. O executivo apresentou 3 propostas de lei. Se são 3, eu não sei onde é que está a tirar a ideia de que é uma. O doutor é que está completamente desinformado. Permitam-me. Tem que se informar. Aliás, é a lei da institucionalização, temos a lei da guarda municipal e temos o estatuto remuneratório. São 3 leis apresentadas, onde é que o doutor está bem informado. Eu disponho das informações que partilhou há instantes o Dr. Samora. Dr. Cangondo tem outra informação? Sim, tudo quanto se sabe em relação a isso, o Dr. Quilombo poderá confirmar ou não. Sim. O pacote legislativo autárquico, não é? Melhor, é composto por 10 leis. Já estão aprovadas 9. E desde há muito que se discutia pela aprovação de uma que é da institucionalização, que estava na Assembleia desde 2017 e até agora não foi aprovada. Agora, qualquer outra informação... Bem, pronto. Estamos aqui diante de várias informações, mas Dr. Lino, por favor, conclua. Pois, então, a informação oficial que temos é que são 3 propostas, né, que foram apresentadas e que carecem também da aprovação do Parlamento. Pois, é uma coisa, mas que faltam 3, isso aí é outra coisa. Mas são essas... Pois, e por tratarem de conteúdos diferentes, acredito que vai carecer desta aprovação do Parlamento. Então, com isso que eu queria dizer, o mais importante é que já foi dito. Então, ao invés de estarmos aí a perdermos, digamos assim, tempo em discutirmos a nomenclatura, não é essencial. Então, o que eu quero praticamente dizer é o seguinte: é necessário termos um pouquinho de cautela, né, quando queremos que autarquias sejam efetivadas. Por quê? Porque, na verdade, nem sempre chega a ser a forma, digamos assim, mais adequada para resolvermos os problemas que o país precisa. Qual seria a forma mais adequada, Dr. Lino? Pois, o modelo atual, por exemplo, também é uma forma adequada. O problema está na materialização de tudo. Pois, este é o grande problema. Não devemos pensar que as autarquias é que trarão soluções dos problemas. Neste caso, concorda com as palavras do Dr. Cangondo? Concordo, exatamente, concordo. Então, é necessário um pouquinho de cuidado. E o que vai permitir isso é esta análise minuciosa dos diplomas legais que estão a ser aprovados. Porque esses instrumentos é que vão permitir, se não tivermos o cuidado, corremos o risco de termos a mesma coisa. Então, é necessário um pouquinho de cautela. Por outra... Isso de saber se vai se estender ao país todo, também é uma situação que está a ser muito bem estudada, mas eu, no meu ponto de vista, a meu ver, e acredito que Angola tem essa, digamos assim, tem essas condições para permitir que todas as zonas beneficiem das autarquias locais. Basta apenas esta vontade e intenção mesmo de concretizarmos. Logo, a intenção é esta, porque os diplomas estão a ser aprovados. Então, esperamos que, depois de um pouco período de tempo, isto seja, na verdade, efetivado. Então, isso é que se espera, pelo menos. Muito bem. Dr. Cangondo, aliás, Dr. Quilombo, vou-lhe devolver a palavra. Por favor, tenha vontade. Primeiro é que, vou começar pela institucionalização efetiva. A Constituição é clara no seu 242, número 2, fala da efetivação das
das eleições autárquicas. Ponto 1. Portanto, não pode haver um documento que tenha um conteúdo distante ou que passa à margem desse termo efetiva. Não é só o termo efetiva que, digamos, que peca ou que está em falta em ser documento da proposta do Executivo em comparação com o projeto de lei do Grupo Parlamentar da UNITA. O facto do documento, por exemplo, trazer visões não no ângulo da efetivação, que submetem a um outro ente jurídico-legal, pressupõe que não há vontade. Se houvesse essa vontade e não foi pressionada por nada, não foi pressionada por ninguém, por que o Executivo demorou em colocar essa lei? E nós sempre dissemos que esta falta de apresentação da lei era vontade do MPLA, porque o debate estava na Assembleia. Ele foi, portanto, não chegou a um consenso, o debate foi anulado, e era só remarcar o debate. E para remarcar o debate, depende de 3 entes. Primeiro, do presidente do MPLA, que infelizmente é o presidente da República, que orienta o grupo parlamentar em vários momentos, e no nosso caso específico em muitos momentos, do presidente do grupo parlamentar, que depois de receber a orientação do presidente do MPLA, e da presidente da Assembleia Nacional, depois da pretensão do grupo parlamentar do MPLA em retomar o debate. Se não aconteceu, é porque nunca houve vontade. Temos mesmo que concluir aqui que houve pressão, e o Executivo cedeu à pressão da Igreja Católica em particular, no geral, da CEAST, no comunicado da Conferência dos Bispos em Malange, depois da pressão da sociedade, e do facto do grupo parlamentar ter apresentado a lei que falta. A apresentação da lei que falta acelera o debate. E se o presidente tivesse vontade de realmente o fazer, era dizer que eu quero realmente realizar, mas a Assembleia não apresenta o documento, e o ônus caia sobre a Assembleia. Mas houve um momento em que o Sr. Presidente da República disse isso de forma indireta, e a lei foi apresentada, está ali a lei, reacendeu o debate, trouxe o debate numa outra dimensão, e vamos, portanto, continuar a discutir. São 2 propostas, tem uma proposta e um projeto de lei, e vamos discutir os 2 documentos, sim, onde for necessário fundir, vai se fundir, se houver essa necessidade, no âmbito da discussão, nos 3 elementos fundamentais. Agora, o que eu acho também que é importante dizer aqui, é que nós, quando falamos de autarquias em Angola, vamos sempre buscar os piores exemplos. Cangundo, Moçambique não é um bom exemplo, não é? Por isso mesmo. E a África do Sul é um bom exemplo. Fala-se muito muito pouco em Angola de um exemplo, que é do Botsuana, que é um grande exemplo, sobretudo nas questões, se quiser um ponto de ordem, é só pedir, sobretudo nas questões do poder tradicional. Botsuana é dos melhores exemplos. Cabo Verde, porque é um país pequeno, sim. Mas Quilombo, veja que o Botsuana não tem apenas autarquias municipais. Sim, tem infra e supra. Sim, portanto, eu estou a dizer aqui, e nós aqui nos limitamos o nosso projeto de lei, o nosso projeto de lei é claro nesse aspecto da infra e supra. E portanto, mas nós aqui temos os 3 modelos. Sim, temos a municipal, a infra e a supra. Doutor, espera. A previsão e até a proposta da UNITA nisto é muito clara. A autarquia nesse momento prevista é a municipal. Há possibilidade de se poderem criar supra e infra. Não, doutor Samora, lê a Constituição. Outra informação. Não, é que neste momento nós não temos nada para inventar, porque isso já está legislado, isso já é constitucional. E a Constituição clarifica que as autarquias criam-se nos municípios e poderão criar-se também autarquias infras ou supra. Não podemos ter, atenção, e não me parece isso sensato, certo. Não podemos ter uma lei de institucionalização das autarquias locais na qual não faça referência dos 3 modelos. E se, por exemplo, eu não tive a oportunidade de ler, eu confesso, que era proposta aquele projeto de lei, mas se, quer da UNITA ou do Executivo, não constar, seria importante que depois constasse. Porque isso é constitucional. Então é assim. Muito bem. Mas então pronto, eu tenho que partilhar com vocês. Eu li, eu tenho, mas é assim. Para voltarmos, regra geral, as autarquias, e mesmo na proposta da UNITA está, regra geral, as autarquias são municipais. Muito bem. Regra geral. Poderão ser criadas autarquias supramunicipal e poderão ser criadas autarquias inframunicipal. Está a perceber?
Não estou a concordar. Estou a dizer que o que existe poderão... É uma probabilidade, doutor. Não sei se percebe isso. Aliás, a norma jurídica, eu preciso dizer aqui, a norma jurídica, ela é composta por uma estrutura. Previsão e estatuição. O que está a dizer da Constituição é uma previsão. Fique atento, tem que ficar patente isso, doutor. Não, eu deixei-lhe falar, não lhe interrompi. Tá bem, mas eu preciso terminar isso. O que o doutor disse, na verdade, né, está correto, mas é a título de previsão. Não, previsão. A Constituição prevê. Por isso é que se remete a uma outra lei para a sua institucionalização. Porque senão, digamos partir para a autarquia sem precisar dessas leis. Aliás, nem teremos aqui a discutir isto. Mas como a Constituição só prevê daqui parte da estrutura da norma jurídica, a previsão, para irmos para a estatuição, precisamos desse pacote legislativo autárquico. Por isso que estamos nessa discussão entre diferença entre... Bem, quanto à previsibilidade, parece que há, Dr. Lino, para fecharmos mesmo já, para fecharmos em relação a este primeiro assunto. Eu nem terminei, mas pronto, vamos deixar o Dr. Lino falar. Exatamente, senão vamos estar a favorecer mais. Não, mas o doutor está a ser favorecido, está a falar muito mais que todos nós juntos. Pois. Acontecem debates. É um debate, Dr. Lino, por favor. Acontecem debates. Está constantemente fechado. Então estamos aqui. Eu acho que deveríamos. É imparcialidade neste caso, né? Estamos só a começar, doutor Samora. Ao longo do debate já lhe vamos dar mais tempo para falar. Pronto. Pois, eu só queria confirmar a seguinte ideia. Como estamos a para muita gente, é necessário deixarmos claro. Os dois diplomas, o projeto com uma proposta, ou seja, prevê, né, e na verdade esta previsão que é já da lei magna, que é a Constituição, mas também os mesmos contemplam esta possibilidade. Exatamente. Pois. Então, a prática que vai dizer tudo isso, qual o modelo que, pelo menos inicialmente, podemos seguir. E por outro, eu queria também chamar a atenção quanto a tutela administrativa das autarquias locais. A própria lei, que já foi também aprovada, estabelece apenas que o Presidente da República terá apenas, digamos assim, o direito de exercer uma tutela administrativa que parte do princípio da legalidade, ou seja, terá apenas uma atuação enquanto fiscalizador, nunca como alguém que irá intrometer-se naquilo que são os serviços dos autarcas. Pois, então, exatamente, e é por lei. Exatamente. Então, o que queremos aqui dizer é que não concordo também com aquilo que foi dito, que será o Presidente da República a determinar o fim. E a própria... Pois, não será o Presidente... Pois, o Dr. Kangundo dizia que o Presidente da República tem este poder. Não tem. Disse que o Presidente... Sim, disse que o Presidente da República, a menos... Não, foi isto que levou, foi por esta razão que depois o doutor interveio. Vou repetir o que eu disse. O que eu disse é... Sim. Há possibilidade do presidente exonerar o presidente da autarquia. Não que o presidente vai interferir, ou seja, vai orientar o autarca. Nem esta possibilidade de exonerar o presidente da República não tem. Bom, muito bem. Okay. Isto só exerce tutela de legalidade. Já percebemos que não o disse. Muito bem. Eu acompanhei atentamente. Por isso é que estou é só para clarificar. Sim, é só para clarificar que o presidente da República não tem esta competência e a lei não abre esse espaço, né? Então é só para salvaguardarmos porque os instrumentos legais estão aí, existem e é desta forma que também foi plasmado, né? Então, muito bem. Vamos seguir, porque não quero arcar com... Depois não quero ficar com a culpa pelo facto de... Exatamente. A culpa não morre sozinha, portanto, vamos fazer tudo para obedecermos o tempo que nos foi dado. Vamos olhar já para o segundo tema. O litro de gasóleo passou a custar 200 kwanzas desde terça-feira, 23 de abril, refere uma nota do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo. Até a data,
data, o litro de gasóleo custava 135 kwanzas. O documento indica que os demais produtos em regime de preços fixados, nomeadamente a gasolina, o petróleo iluminante e o gás, se mantêm inalterados. Portanto, a medida insere-se no processo, segundo esta mesma nota do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo, a medida insere-se no processo de ajustamento gradual dos preços dos produtos derivados do petróleo pelo Executivo, que deliberou o ajuste desses produtos até 2025 para os níveis de mercado, de acordo com o mecanismo de ajustamento flexível e paridade de importação ou exportação aprovado por decreto presidencial. A última alteração do preço do combustível ocorreu em junho de 2023, quando o litro da gasolina passou de 160 kwanzas para os atuais 300. O gás de cozinha é comercializado atualmente a 1.200 kwanzas, a garrafa de 12 kg, enquanto a de 51 custa 5.100. Bem, vamos começar, se calhar, pelo Dr. Lino. Terá sido o momento ideal para a alteração, tendo em conta a atual situação socioeconómica do país? Muito bem. Este tema... Acho que o meu microfone é que está. Pois. Obrigada pelo reparo, doutor Samuel, bem, está atento. Claudio da Costa, para sabermos se na verdade este foi o momento ou não, é uma não questão. Por quê? A princípio estamos a falar de certas medidas que o Executivo tem vindo a praticar já há muito tempo. Isto começou em 2014, concretamente, esta pretensão de reformar os combustíveis, digamos assim, uma reforma aplicada aos combustíveis. Isto partiu da ideia que foi apresentada desde sempre pela FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, quando, em sede de algumas reuniões e encontros entre os Estados, na verdade, entendeu e disse que o Estado angolano, até a data então, é o único país a nível mundial que tem comercializado os combustíveis a um preço muito baratíssimo. Então, este foi o comunicado que a FMI apresentou e está aí nos comunicados, nos documentos aí existentes publicamente. Mas este não deve ser um fundamento para nós procedermos a alterações sem nos adequarmos àquilo que são as estruturas da macroeconomia, ou seja, existem regras, existem, na verdade, situações que devem ser observadas para a alteração de determinados preços. Por exemplo, estamos a falar dos reflexos que isso acarreta para a vida dos cidadãos ou para os seus destinatários. Então, esta reforma dos combustíveis, na verdade, por um lado é essencial, por outro lado, ainda não estamos, digamos assim, com condições garantidas para que essas alterações, essas reformas se verificassem conforme temos vindo a acompanhar. Em 2023 já houve esta grande pretensão do Executivo e, aliás, tornou público que haveria esta tendência que nos próximos tempos, só não determinou quando, mas alertou previamente que haveria de alterar os preços, principalmente dos combustíveis. Assim o fez com a gasolina e há pouco tempo acabou de fazer com o gasóleo. Mas o que eu queria aqui alertar é, relativamente às alterações, nós temos dois problemas graves. O Executivo, por exemplo, agravou as taxas aduaneiras e que, na verdade, visou, ou seja, o fundamento foi para estimular a produção nacional. E nós sabemos que, quer sejam os produtores locais, como também os internacionais, ou digamos assim, na base da exportação, temos essa grande dificuldade do ponto de vista da aquisição da mercadoria. Internamente ainda não existem condições para estimularmos, na verdade, a produção nacional. Mas com as alterações dos preços, o impacto é maior para os destinatários. Ou seja, olhemos, por exemplo, digamos assim, as indústrias, olhamos para os serviços de táxi, por exemplo, os camionistas que fazem serviços de viagens, que agora vão reclamando porque fica a ser mais difícil com essa subida dos preços.
Isso porque nós estamos agora a semear aquilo que se chama uma inflação. Porque do ponto de vista da economia nacional, nós ainda temos um problema da inflação. Nossa inflação, na verdade, não é moderada, já está totalmente, se não mesmo já galopante, estamos a atingir este nível e temos uma grande escassez, uma redução absoluta daquilo que é o PIB per capita, porque conseguimos notar naquilo que é o rendimento nacional, as famílias não têm essas condições. Logo, com essas subidas, pese embora há essa necessidade de reformar para fazer valorizar mais a produção dos combustíveis no nosso país, só entendo que não é, digamos assim, não foram criadas as condições. O momento poderia até ser este mesmo, porque na verdade é necessário que isso se proceda. Contudo, deviam ser criadas as condições, é isso que exatamente, é inevitável que se criem condições, como por exemplo, já temos vindo a acompanhar a reclamação, por exemplo, dos salários, assim, as situações não estão boas para todos, né? Não estão boas para todos, muitos reclamamos porque o preço das cestas básicas tendem sempre a disparar, porque os produtores, em função da subida de preço dos produtos, também vão alterando, na verdade, a comercialização dos seus produtos. Então, isto é, na verdade, preocupante numa fase como esta, e aqui faço cair por terra o argumento do Executivo em querer seguir este conselho da FMI para fazer valorizar a produção dos combustíveis. Muito bem, obrigada, Dr. Lino. Dr. Quilombo, como entender ou qual é a leitura que faz do comportamento da população quanto à recepção desta medida do Executivo? Não sei se teve a mesma, não sei se fica com a mesma impressão, mas parece que a população recebeu muito bem, de forma muito calma. Não é bem assim. A questão é que é uma medida que o FMI e o Banco Mundial em particular vem exigir do governo angolano. Nós temos, até onde sei, nós temos o quarto combustível mais baixo do mundo, o quarto preço mais baixo do mundo. E o Estado tem uma subvenção que no limiar vai significar subsídios, mas nem todo subsídio é uma subvenção. Essa subvenção significa que o Estado paga uma parte do consumo total. Agora, os beneficiários, é que esse aqui é o problema, não são os menos equipados, os menos capazes, que têm menos capacidade de resposta da vida social e da vida econômica. Ou seja, quem mais se beneficia desse subsídio aos combustíveis são os que têm capacidade de pagar. E, no grosso modo, é todo o executivo. Estes não pagam combustível. Todo o executivo não paga combustível. Agora, o tema é: qual é o custo dessa subvenção para a economia? É um custo astronômico. 1,5 mil milhões, há quem fala em 3 mil milhões. São algumas perguntas. Sem subsídio, o que será feito com esse dinheiro? É uma boa pergunta. Estados organizados, com políticos sérios, com políticas públicas concretas e execuíveis, este dinheiro será investido em boas estradas para justificar o valor do combustível, será investido na saúde, na educação e em setores, nos transportes públicos sobretudo, que são setores que, subsidiados, diminuem o peso social e econômico do cidadão. Vou continuar. Como seria feito essa retirada? O FMI aconselha o governo a fazer gradual. Mas o governo da Angola tem, na palavra gradual, parece que não faz parte do dicionário político dos nossos governantes. E que o gradualismo, a redução gradual que o FMI e o Banco Mundial aconselham é para mitigar o peso, à medida que vai se retirando. São cêntimos, mas aqui sobe números inteiros, okay? Números grossos, o que prejudica. De 100 e... Terá havido certamente alguma razão. São quase 60 kwanzas dessa subida. Essa não é a forma gradual. Podia ser 10 kwanzas ou 20 kwanzas por ano. Podia também ser assim. As pessoas iam se habituando com o tempo. Quer dizer, habituando-se se o resultado dessa poupança fosse aplicado em setores que mitigassem, que diminuíssem o nível de influência negativa. Muito bem. Depois, qual é o momento ideal? Não é o momento ideal. Esse momento não é o momento ideal. Nesse momento, isso é uma política de austeridade. Essa é uma política que rouba o bolso do cidadão, que vai ao bolso do cidadão. Depois, tem o governo competência de colocar este dinheiro onde devia? Não, não tem. Não vamos sentir efeito direto deste subsídio que o Estado vai poupar. Dito de outro modo, eu pago táxi, todas as pessoas aqui neste programa, de 1000 kwanzas por mês.
se eu deixar de vos dar os 1.000 kwanzas por mês, vocês vão deixar de apanhar táxi. Eu tenho que criar condições para que vocês vão à escola de uma outra forma, menos, ou seja, sem esses 1.000 kwanzas por mês. É a questão dita de outro modo. Depois, quais seriam, portanto, os setores que não se devia levantar este subsídio? A indústria, a agricultura e os transportes. A indústria, a agricultura e os transportes. O Estado devia continuar. Claro, houve um erro grave, demonstração inequívoca, de amanhã, não mesmo competência. Foi agora, na subida, portanto, há pouco, em que deu mortes, inclusive, em que se criou um tal cartão, agora desistiram do cartão. A partir da manhã, portanto, estará cortado o benefício. Não é possível. Quer dizer, nós estamos com um governo que não sabe mesmo governar, é incompetente em governar. Eu vou dar aqui alguns exemplos de países no mundo que este subsídio foi fundamental para o crescimento e consequente desenvolvimento. A China subvenciona a indústria, subvenciona a agricultura. Por isso é que, durante 2009... Quanto a isto, o que é que a UNITA tem estado a fazer? Do ponto de vista prático, como é que a UNITA... não sei, pronto, estou aqui a tentar organizar o meu raciocínio, mas o que eu quero saber é o que é que a UNITA, do ponto de vista prático, já fez para demonstrar a sua contestação, a sua não aceitação. O que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer? A UNITA é um grupo parlamentar e a UNITA está na oposição, a oposição pressiona e apresenta ideias. No debate sobre o Orçamento Geral do Estado são discutidos tintim por tintim esses assuntos, mas o Executivo é teimoso. O Executivo exige, nós recordamos, vocês têm uma relação com o Banco Mundial, o FMI, mas eles nos aconselham a fazer esse processo gradualmente. Porque nós somos um país organizado, capaz de uma medida política hoje ter reflexo na vida do cidadão amanhã. Infelizmente, Angola não é esse Estado, okay, pela incapacidade governativa. Mas eu falava da China. O boom da China tem muito que ver com isso. Mas em setores chaves, por exemplo, o que é que vai acontecer? O táxi vai subir, porque o taxista vai cobrar mais caro a corrida. O peixe vai subir, porque o pescador vai cobrar mais caro a venda do produto por causa do custo de produção. Depois temos produtos industrializados vão subir, porque nós temos a maior fonte de energia de Angola. É o combustível, meus senhores. É gasolina, gasóleo e petróleo. É que fazem funcionar a economia angolana. Porque as indústrias têm energia alternativa. 1, 2... se mexes no combustível, se mexes, por exemplo, em 2 países que eu conheço, África do Sul e Portugal, se sobes o preço da energia, vais ter uma revolução, o governo cai. Por quê? Porque a economia é dependente desses setores. Então, não consigo perceber, no momento em que há uma greve geral no país, o Executivo não recua em ações que pioram a situação do cidadão. Portanto, mexer no subsídio de combustível neste momento é uma coisa que é impensável. Não é impossível. É impensável pelo facto de os mais beneficiários não serem os menos equipados. Eu termino, por exemplo, quem tem subsídio de combustível é o Executivo, que tem um plafond, secretário de Estado, ministros, diretores, de subsídio de combustível, de um valor. Antigamente existia os cartões da Sona Angola, que as pessoas iam abastecer na base de cartões, portanto, que tem esse subsídio. Esses têm salários com capacidade de pagar este combustível, mas não pagam. E quem sofre é o pacato cidadão. Dito de outro modo, um governante vai à bomba de combustível, abastece com subsídio, exatamente, para um trabalho de Estado. Ele tem que viajar com este carro até Cabinda, ou até Benguela, ou sei lá onde. Ali, sim, aconselha-se e é execuível o subsídio. Mas já não é para ele, por exemplo, assistir um casamento de um familiar em Benguela, com o mesmo carro que é público. É essa a questão. Muito bem, obrigada, Dr. Quilombo. Dr. Samora, o Estado, o Executivo tem sido bastante teimoso e há quem diga que os 30 mil que foram prometidos mal foram dados e já foram tirados com esta subida do litro de gasóleo. Olá, Claudemir. Eu primeiro dizer, Dr. Olívio, quer dizer, nós se tivéssemos que recorrer a não é, alguma nota pública ou dados públicos, diríamos que estaríamos aqui a ver o macaco só apontar para o rabo dos outros, que são cumpridos. Passo aqui a terminologia, o lobo vestido de ovelha. Porque, repara, não pode o Dr. Olívio nos dizer que o Executivo é mais beneficiado com essa subida dos petróleos ou do combustível, digo, quando o Dr. Olívio anda até
de um carro que foi comprado justamente com dinheiro que vem da compra, da venda do nosso petróleo. Dr. Olívio é deputado da Assembleia Nacional. Ser deputado da Assembleia Nacional tem consciência que é dos cidadãos mais beneficiados destes aumentos do combustível. Porque, atenção, o governo não usa somente o dinheiro do combustível, não é, para beneficiar o pacato cidadão que, na verdade, tem beneficiado. Quando se compram viaturas top de gama, de alto escalão, que o doutor utiliza, é justamente o dinheiro que vem desses combustíveis que o cidadão paga por cada litro também. Dali que eu digo que não faz sentido o doutor apontar só que a maioria são membros do executivo que têm estado a receber, a beneficiar. Se me der um minuto eu posso explicar novamente, mas eu vou rebater num dado momento. Termina muito bem. Termina a sua explicação, por favor. Bom, com isso eu estou querendo dizer efetivamente que o nosso combustível, na verdade, a subida, de algum modo, beneficia a todo mundo, a todo cidadão. Até o pacato cidadão. Prova. Até o pacato cidadão. Porque o dinheiro do governo é com ela que se faz escolas, faz hospitais, constrói-se pontes, estradas. É com ela que se fazem projetos para termos a energia elétrica. É com ela que se vai dando essa prioridade ao nosso cidadão. Dali que não podemos dizer que não beneficia. Beneficia sim o pacato cidadão. Aliás, doutor, e bem por si foi dito que Angola tão somente faz só parte dos 4 países no mundo, por ti foi dito, que menos cobram pelo combustível. E o Executivo, já em 2023, fez, não é, mediante um decreto próprio, informou ao cidadão de que de forma progressiva, até 2025, vai indo a subir o preço dos combustíveis. Dito de outro modo, isso aqui não tem nada portanto, de surpreendente para o cidadão. Quero dizer que nós só estamos aqui a acompanhar aquilo que o Executivo já informou. E mesmo subindo, continuamos a ser dos países com preço dos combustíveis mais baixos. E dali nós temos estado a acompanhar esse contrabando de combustível. Quem está na Namíbia, o cidadão namibiano, prefere vir comprar combustível em Angola. O Congo Democrata, não é? O cidadão Congo Democrata vem em Angola para comprar combustível. E estamos a ver de Angola sair muito combustível para esses países. Estará a ser isso fruto também da baixa, ou do preço baixo do nosso combustível. Eu na verdade, não vejo o momento próprio de que se poderia aumentar ou não o combustível. A tempo inteiro me parece que se pode fazer, desde que se tenha em atenção o princípio da persecução do interesse público, o princípio efetivamente da conformação da atividade do Estado à necessidade do cidadão para a resolução dos seus problemas. Se isso se tem em atenção, é lógico que ela poderá subir. Eu fui às bombas pela primeira vez, depois o meu carro é a gasóleo. Depois encontrei e quase discutia com o bombeiro, se é assim que é o nome chamamos, quando eu questionei por que a minha conta subiu muito, não tem sido isso. Ele disse, não, hoje começou efetivamente a contar os 200 kwanzas, parece que terá sido já há dias. Eu disse, rapaz, está bem. Eu tenho certeza, disse isso a ele, tenho certeza que este dinheiro que estamos aqui a aumentar também vai te beneficiar. Pagou de bom grado. Um ponto de ordem, permita-se um ponto de ordem aqui. Eu penso que um ponto de ordem, faz favor. Há benefícios na subida desse combustível. E o benefício vai ser sempre que o Estado vai ter maior liquidez para resolver os problemas. Ainda que suba um bocadinho mais, pagará de bom grado. Solicito um ponto de ordem. Tem que haver proporcionalidade, tem que haver contenção na hora de fazermos subir o combustível. Aliás, houve contenção neste caso. Repara, terá sido em julho ou junho que subiu a gasolina e nem sequer subiram o gasóleo na altura. Agora,
agora subiu o gasóleo, não subiu a gasolina. Quero dizer significa que depois poderá subir a gasolina, não o gasóleo. Não, significa que há contenção, há proporcionalidade, algum cuidado do próprio executivo na hora de fazermos subir os combustíveis, até porque tem-se consciência que quando subimos o combustível também, e aqui olhando já para a parte da desvantagem, muitos produtos acabam também subindo o seu preço. Dali que o cidadão vai começar a ver também a vida de forma mais cara do ponto de vista da alimentação. Mas do ponto de vista da resolução dos seus problemas, acredito que o Estado passa a ter mais dinheiro para resolver os problemas. Então justifica-se este princípio? Não, eu penso que sim. Justifica-se, muito bem. Ficamos claros quanto à sua posição. Eu queria só um ponto de ordem, se permite. Dr. Cangundo, ainda não ouvimos, vamos para continuarmos a obedecer à ordem de debate. Ouvir o Dr. Cangundo e depois passaremos a palavra ao Dr. Quilombo. Não, eu seguramente não vou ser repetitivo daquilo que os meus colegas já disseram. Mas eu queria começar a minha intervenção citando aqui, digamos, algumas palavras que são atribuídas à ministra Vera Daves, digamos, numa entrevista num jornal, penso que é novo, de acordo com a informação, o jornal O Poder, que eu tenho aqui, e diz o seguinte, o título vem, as contradições entre João Lourenço e Vera Daves, e citando as palavras da Vera Daves, diz assim, já propus medidas cautelares em fórum apropriado, para que se estanque, ou então para estancar os problemas da retirada da subvenção dos combustíveis. Mas há quem prefere ser surdo ao gritante sofrimento do povo. Bom, com essas palavras, penso que o contexto atual nos indica que não terá sido um bom momento para a retirada desses subsídios. Não é? Tenho de dizer que a retirada dos subsídios aos combustíveis, isso é normal. E isto ocorre em muitos países. Portanto, Angola não é o primeiro, nem será o único país. O que acontece, como disse o Quilombo, o próprio FMI que propôs a medida, não é? Solicitou, orientou que fosse de forma gradual. E daí que vejo que a ministra Vera Daves, a ser verdade que ela proferiu essas palavras, não é? Ela terá acatado bem as recomendações do FMI, mas está a verificar que quem de direito, no caso o seu chefe, não mas, está... Dr. Cangundo, ao subirmos primeiro o preço do litro da gasolina e só depois do gasóleo, não estaremos aqui diante de uma pronto, não estamos a obedecer o princípio da gradualidade. É assim, o exercício de interpretação ele deve ser extensivo, e quando se fala de gradual, não é apenas o momento, tira as horas e tira amanhã. Exatamente. Tem que se associar às condições. Daí fala-se do contexto. Porque temos que analisar o seguinte, desde que subiu a gasolina a 300 kwanzas, até esse momento, a vida dos angolanos mudou para melhor ou para pior? Porque mudou, mas melhorou ou piorou? Desde aquele momento até aqui, os preços da cesta básica continuam a subir por causa da inflação. Porque a retirada dos subsídios aos combustíveis tem essa consequência, inflação. Inflação por quê? Porque o nosso país, em princípio, é extremamente dependente, digamos, de produtos importados. Depois, somos dependentes do petróleo. Já se disse aqui que a maior fonte de energia em Angola é o combustível. Então não tem como subir o combustível e inflacionar os preços. Então a gradualidade tem que se verificar em função dessas premissas, não é? A vida das pessoas melhorou ou piorou desde a última subida dos combustíveis, no caso da gasolina. Então a vida piorou, e a resposta é essa, todo mundo sabe disso. A vida piorou porque a cesta básica continua a registrar aumento dos preços vertiginosos todos os dias. Mas isso também, Dr. Cangundo, tem a ver com a perda do valor da nossa moeda, também um pouco por conta do que está a acontecer a nível internacional, concordo? Bem, tá, mas tu veja, se já há um contexto internacional, exatamente, depois tu crias um contexto nacional que vem agravar ainda mais a vida dos cidadãos. Quando o teu objetivo, enquanto gestor político, é satisfazer o interesse do povo, o interesse geral da coletividade, porque um político que não visa a satisfação do interesse geral das coletividades não serve para dirigir. Então, se há um contexto internacional
ao invés de termos comedidos, tomar medidas que visem atenuar a vida das populações, nós pioramos. Estamos a fazer o quê? Daí que o próprio FMI também aconselhou que as medidas fossem ser tomadas de forma gradual. Exatamente para não proporcionar aqui este fosso tão grande entre as medidas do executivo e a vida das populações. A questão é exatamente esta. O Quilombo falou de alguns bens de primeira necessidade, tem que se dizer isso, que vão piorar por causa dos preços que vão ser cada vez mais altos. Por exemplo, podemos adicionar a questão dos produtos mesmos que são, digamos, cultivados aqui em Angola, porque nós temos aqui algum cultivo. A grande questão é como esses produtos saem de Luanda. Ou então, para chegar aos grandes mercados aqui nesse particular, é preciso combustível. Então, se eu vou buscar o bombom em Malange, claro, o preço que vou comercializar quando chegar aqui em Luanda não vai ser o mesmo que eu fiz, que eu comercializei há 2 meses atrás. Por quê? Porque agora eu vou ter que adicionar a inflação. Vou ter que adicionar o acréscimo. Lá na fazenda, não trabalha com água. É outra nuance, está vendo? É outra nuance, está vendo? A própria motobomba que puxa a água para irrigar as plantas trabalha com combustível. Está a ver? Então não tem como essa retirada dos subsídios de combustível não onerar a vida do pacato cidadão. Daí é que está-se a dizer que não é oportuno agora. Porque você de facto pode fazer isso, mas tem que criar primeiro medidas. É aqui quando a Vera Davis disse que propôs medidas para responder a esta necessidade, mas infelizmente há quem não está nem aí com o sofrimento da população. Bom, se a ministra diz isso, bem, então, se eu chegar aqui e dizer o contrário, sinceramente, eu não estou sequer ao serviço das pessoas a quem julgo defender. E eu aqui penso que faz jus citarmos aqui, ainda que for rapidamente, a perspectiva de Maquiavel, não é? Os fins justificarem os meios, não é verdade? Porque, e é preciso tomarmos aqui em atenção uma coisa, que é o seguinte. Nicolau Maquiavel, quando decidiu escrever o seu livro O Príncipe, que na verdade não foi um livro, foi um guia prático do exercício do poder, de forma contrária, né? Exatamente. Não, eu não quero chegar. Por favor, doutor eu preciso dizer aqui que Maquiavel estava a enfrentar um momento difícil depois que ele, digamos, foi defenestrado da vida pública, a que ele estava acostumado com mordomias e tudo mais. Portanto, sentindo a necessidade de voltar a ter aqueles privilégios, entendeu, como nós dizemos aqui, bajular, não é? Bajular o príncipe, escrevendo para ele, orientando como deveria alcançar e preservar o poder, mesmo à custa da vida das pessoas. Está a ver? Não se importando, o mais importante para ele era a manutenção do poder. E eu penso que é um pouco disso que está a ocorrer agora. Quer por aqueles que estão no poder, digamos, a tomar tais medidas sem olhar para as populações, bem como aqueles que defendem simplesmente. Eu acho que é só isso. Doutor Quilombo, pronto, tem a palavra para... Exatamente, mas também vou aproveitar já para lhe perguntar. O doutor Cangundo disse há instantes que o FMI aconselhou a fazermos esta retirada de forma gradual, mas também é o próprio FMI que não acha que Angola, de certa forma, o governo está a ser pressionado pelo FMI, porque, se bem sabemos, o FMI tem políticas um bocadinho, e muito recentemente foi lançada uma crítica, austeras, exatamente, de adotar políticas neoliberais, pronto, têm políticas que não facilitam os Estados a quem cede empréstimos. Olha, a minha nota era para rebater, eu não vou rebater nos termos como o colega começou a falar, com populismo barato e um verdadeiro culto à ignorância, não vou entrar por aí, mas é exatamente naquilo que o Dr. Cangundo falou, que é a questão do efeito, do causa e efeito. 1, 2. Primeiro, uma subida de um bem estratégico, como é o caso do combustível, para um país como Angola, que é dependente deste elemento, e eu dei o exemplo de Portugal, que é dependente da energia elétrica, porque são os públicos, em grande maioria, alguns são elétricos. A energia é o elemento que move Portugal e a África do Sul, que dependem, em grande medida, hoje tem problemas de fornecimento de energia, que é um caso muito sério. Se você sobe esse serviço, no momento que as pessoas mais precisam, ou que têm menos capacidade de pagamento, é uma política de austeridade, nem que ela seja pedida pelo Papa. Um político sério deve analisar se sim ou não. Ora, o próprio FMI chama a atenção para a medida de contenção
da aplicação dessa política. Porque tem noção que em todos os países onde já aconteceu, tiveram sempre efeitos nefastos, efeitos negativos. E houve um efeito negativo a coisa de um ano, que foi quando subiu a gasolina e se disse que se podia criar uma avaliação do cenário para a aplicação da política pública. Qual foi um plano estratégico? Criar cenários. Se subirmos e haver pressão social, que vamos fazer? Vamos aplicar esta e aquela medida. Senão, quer dizer, o que fica patente aqui é que este governo é incapaz em fazer isso. É mesmo incapaz em fazer isso. E quando o governo é incapaz de fazer isso, quer dizer que não governa com plano. Governam, como se diz, a 7 pancadas, para de repente sobe aquilo. Não, depois vamos encontrar uma forma, o povo é pacífico. Depois baixa aquilo. Porque se o cenário de um ano deu mortes, deu manifestações, e quando as manifestações chegam a mortes, o governo tem que parar, é para alto, é alguma coisa que está errada. Vamos reavaliar a política e criar cenários que mitigam, pelo menos, o excesso. E o cenário de mitigação tem que ser avaliado da seguinte forma: o que é que podemos fazer nesse momento? É melhor não subir porque temos uma greve geral. Quem é que reclama a greve geral? Custo de vida, salários baixos. É tão simples quanto isso. Estuda-se em políticas públicas, em filosofia política. Estuda-se isso até no ensino médio. E é muito difícil perceber quando pessoas com influência pública vêm num palco como esse ignorar completamente o efeito no cidadão. Com grandes ou baixos salários, é um efeito negativo. Deputado ou cidadão comum, é um efeito negativo, ponto. Esse aqui é o problema. E mais. Note que, volto à questão, a fonte de energia em Angola é o combustível, meus senhores. Não temos outra hipótese. Quem mexe no combustível, no mínimo, quer cair do governo. Bem, como estamos já também a tocar um bocadinho no aspecto greve, numa altura em que o relógio marca 14h28, vamos aproveitar para trazermos já aqui esta abordagem com um elemento que dá conta de que as centrais sindicais, ou que dá conta de que estagiários, aliás, estão a substituir médicos em determinados hospitais. Os médicos e enfermeiros dos hospitais públicos que estão a obedecer à greve estão a ser substituídos por médicos estagiários. Pelo menos é esta a denúncia das centrais sindicais. Parece que o governo não quer mesmo negociar. Dr. Kangondo, vamos começar mesmo por si. Juridicamente falando, é correta esta atitude do governo quanto à substituição de profissionais por estagiários, por outros? Bom, a lei da greve, em princípio, proíbe a substituição de funcionários, grevistas no caso, no momento da greve. Primeiro porque a greve é um direito. E sendo que a greve é um direito plasmado na Constituição da República de Angola e depois na própria lei da greve, que é a lei 23/91, a greve também encontra acolhimento nos ordenamentos jurídicos internacionais, tal como a Carta das Nações Unidas, a própria Organização Internacional do Trabalho. Logo, o legislador, na sua atividade legislante, previu que provavelmente no exercício desse direito os empregadores poderiam lançar mão a este elemento da substituição. Portanto, daí é que entendeu que devesse proibir essa tal substituição. O que eu entendo que ocorre aqui é, digamos, em princípio, uma negação da convivência com os adventos democráticos. Porque somente em países democráticos se permite greve, ou o exercício da greve sem subsalto, sem intimidações, sem nada. Em países não democráticos e que fingem ser democráticos, infelizmente, brincam de permitir greve, mas depois encontram outros mecanismos para impedir o seu exercício efetivo. É assim que nós encontramos, primeiro, nós temos diretores de gabinetes, sejam eles provinciais, municipais, delegados provinciais da educação, da saúde, não só, a molestarem funcionários públicos por exercício ou por mero exercício de um direito que é da greve. Encontramos o próprio executivo a regimentar forças policiais para proceder detenções, apreensões arbitrárias ao arrepio da lei. Portanto, há um conjunto de atos que são tomados pelo próprio executivo que exprime aqui uma característica não democrática, ou seja, ditatorial. Se quisermos,
nós podemos dizer que nós estamos diante de um governo totalitário. Daí que existe ou justifica-se alergia nesta convivência com os adventos da democracia. Só mesmo por isso é que se substituam pessoais ou então trabalhadores que estão em greve. A pergunta que se coloca e que não se quer calar é: com que fundamento é que se faz isso? Fundamento legal, certamente não há. Podemos discutir aqui com os colegas, vamos trazer aqui a lei da greve e vamos verificar que esta substituição como tal, ela é proibida a partir da própria lei da greve. Portanto, a única coisa que justifica isso é a forma como o próprio governo lida. Aliás, o próprio facto do governo até agora não ter cedido nas negociações demonstra isto mesmo. E duas coisas aqui, se quisermos. Primeiro, demonstra que é um governo pouco dado a negociações. Não é um governo dado a consensos, não é? Por outra, também demonstra que é um governo, mais uma vez, aqui fazendo a colação com a questão dos combustíveis que discutimos, demonstra que nós estamos diante de um governo que não está sequer interessado, que não dá a mínima para a condição social do trabalhador. Quando a dignidade é um elemento previsto na própria Constituição para o trabalhador tem que ter dignidade. Ora, se quem começou com a discussão começou com uma proposta de 250, 245 mil kwanzas, hoje está a falar em 100, e porque no âmbito das negociações foi cedendo, porque percebeu a necessidade de cedência. E é importante que saiba isso. Quem vai a uma negociação tem que saber que não vai ganhar tudo, mas também não pode perder tudo. E penso que esse é o espírito a que as centrais sindicais estão revestidas até agora. Foram para negociações com proposta de 250 mil kwanzas, mas entenderam a necessidade de negociar, cederam até 100 mil kwanzas. Mas o executivo, por sua vez, propôs de 96. Ora, 96 para 100 mil são 4 mil kwanzas. Não se consegue chegar a 100 mil kwanzas. Isso mostra uma postura inflexível do governo. Não é? Por isso é que, para, digamos, ir contra os direitos dos trabalhadores grevistas, substituem trabalhadores e com o agravante de que está a substituí-los por quem? Por pessoal estagiário. Estagiário não tem competência, não tem conhecimento suficiente para cuidar de doentes. Falando aqui sobretudo no setor da saúde, um estagiário aprendeu quanto tempo para cuidar de um doente? Se ele é estagiário, o estágio também é um processo de aprendizagem. Está a ver a irresponsabilidade do próprio governo? É aqui onde nós dissemos que o problema não é pedirmos autarquias. O problema é discutirmos que tipo de autarquia nós queremos. Porque, na verdade, o que nós devíamos nos perguntar aqui é a necessidade de, digamos, se vamos para essas autarquias que a partida parecem viciadas, ou então temos que unir forças para simplesmente tirar do poder quem prejudica a população. Muito bem, obrigada, Dr. Kangondo. Dr. Samora, acha que vale a pena as centrais sindicais continuarem com esta greve, ou vale a pena a continuidade desta greve, sendo que o governo tem vindo a mostrar ou tem dado sinais claros de que não quer negociar? Bom, eu penso que não é bem que o governo dá sinais claros de que não quer negociar. Aliás, é o inverso. O governo tem negociado portanto, com as centrais sindicais. E desde já, mais uma vez, a minha solidariedade a este grupo de cidadãos que tem estado a reivindicar aquilo que é tão somente o seu direito. E sobre isso estamos todos de acordo. E eu penso que até o próprio governo tem estado a manifestar, portanto, este interesse. Dr. Samora, sou obrigado a subscrever a questão feita pelo Dr. Quilombo. Qual foi a última vez? Quais são os sinais que o governo tem estado a dar de que tem vontade de resolver as reivindicações das centrais sindicais? Não, eu penso que não vamos olhar para esta... Sim, sabe porquê? Porque é que estava ali. Doutor Olívio, permita-me. Permita-me. Bom, fez a questão e eu penso que pretende ter alguma resposta. E eu não vou fugir da minha abordagem, mas no decorrer da abordagem eu vou responder à questão. Eu dizia então que temos a minha solidariedade aqui para as centrais sindicais, e uma primeira questão que colocou
colocou é se vale a pena continuarmos efetivamente na greve, e eu não digo porque o governo não dá sinais de negociação, é porque o governo faz alguma resistência de ceder àquilo que são as reivindicações Está aqui a admitir que afinal há mesmo uma resistência da parte do atenção, resistência não é não negociar, porque e eu penso que é importante o governo ter prudência na hora de negociar. Não vale a pena assumir o que não vai conseguir fazer. Poderemos ter aqui um problema pior do que temos. Porque eu já disse também nesta casa de rádio, não seria possível neste momento, o país não conseguiria. As exigências das centrais sindicais, muitas delas não parecem ser realizáveis nesta altura. Qual mais ou menos? Por exemplo, quando se estava a exigir de 250 mil. Mas era normal. Mas depois houve uma atenuação no Dr. Samora para 100 mil coisas. Era normal que as centrais sindicais recuassem. E recuaram, baixaram para 100 mil coisas. Penso que o doutor, esqueço, Cangundo, dizia que quem vai para a negociação, e falou bem, de facto tem consciência que não ganha tudo. E eu penso que desde que se começou a negociação, já houve sinais concretos por parte do governo. Quais de que Dr. Samora? O aumento dos 5%, o aumento agora dos 30 mil kwanzas, Samora, o aumento, desculpa... Não, atenção, estamos a falar de sinais. Sinais, muito bem, permita-me. São sinais. São sinais, ok, vamos se não me deixarem falar, então não vão perceber. Exatamente, talvez os doutores não estejam a acompanhar. Doutor Samora, eu muito sinceramente entendo quando aponta este último aspecto como, pronto, como um dos sinais. Ok, pode continuar. Mas eu digo, estamos a falar de sinais. Repara que é para si sinais. Quando digo sinais, porque repara que está-se a falar em 100 mil kwanzas. Olha, as centrais sindicais estão a exigir 100 mil kwanzas como salário mínimo na função pública. O governo, para dar sinal, ou sinais, como estamos aqui a nos referir, decide elevar o salário de todo funcionário ao mínimo. Desculpa, não é toda a função deixa-me só terminar. De todo o funcionário público que ganha menos de 100 mil, elevá-los acima de 100 mil kwanzas. Isso é sinal. Quero dizer que aquilo que o governo está a fazer não aprovou ainda, portanto, os 100 mil kwanzas como salário mínimo, mas atenção, não aprovou, mas já começou a pagar. Quer dizer, vai começar a pagar em junho. Em junho, não teremos nenhum funcionário público a ganhar abaixo de 100 mil kwanzas. Não podem os doutores, não é? Não vejo argumento possível dos doutores que nos digam que isso não é um sinal. É efetivamente um sinal. Agora, as centrais sindicais entendem que tem que efetivamente dizer que o salário mínimo, aprovar o salário mínimo de 100 mil kwanzas. Mas o governo entende que não vai aprovar, não cedeu ainda. Eu acredito que em tempo certo poderá ceder, se não é de 100, poderá ser um número aproximado ao salário mínimo com o tempo, nacional. Samora, já estamos na segunda fase da greve. Quando diz com o tempo o governo vai... Será que está à espera que cheguemos mesmo ao extremo? Não extremo. Aliás, quando se chega também à greve, estamos no extremo, porque a greve efetivamente já estamos na segunda fase. Estamos na segunda fase. Isso demonstra, no meu entendimento, que o governo tem estado a fazer o estudo daquilo que são as exigências das centrais sindicais, e muitas delas desaconselham o governo a avançar, me parece. Agora, aquilo que penso que se deve ter em atenção é também as centrais sindicais flexibilizarem. Já flexibilizaram, doutor Samora? Tanto o governo fez. Não, tanto o governo fez. E eu digo, o governo, para mim, marcou um passo a ser, não é? Não percebo. És do MPLA, meu caro. É mais fácil ser claro. Doutor Olivo está com alguma militante do MPLA. Doutor Olivo tem uma dificuldade muito grande. Doutor Olivo, tens uma dificuldade muito grande. É angolano, vive mesmo em Angola. Tem uma dificuldade muito grande de respeitar as opiniões. Pensa não, que meu caro. Pensa que todo mundo tem que... a opinião do MPLA. E tens que assumir isso publicamente. É bom. Pensa que todo mundo... O doutor
doutor pensa que todo mundo tem que falar como o doutor, que Não. todo mundo tem que pensar como o doutor. Não, E pelo amor de atenção, Deus. o doutor não... Se fosse para isso, não viria aqui. Eu não quero entrar na discussão, não é? De olhar aqui o MPLA, o NITA e como cada um pensa, porque eu não quero falar aqui Não, mas dos essa é a partidos opinião do políticos, MPLA, porque aí é muito- bom, assuma porque isso muito publicamente, porque... Bem, Eu não sei se é opinião- problema da o UNITA. governo do MPLA... Opinião ou não do MPLA, temos de obedecer aqui o nosso vasto auditório. Opinião ou não do MPLA ou da UNITA, temos de obedecer aqui o nosso vasto auditório, que certamente quer ter uma opinião clara e sem muito ruído. Sem muito ruído. Tive que desligar os microfones porque estamos aqui a criar um ruído que não se convém. Bem, vamos, Dr. Lino, são agora 14h41 e não estamos a ficar sem tempo. Exatamente, vamos ter de encerrar o programa. Doutor Samora, vou-lhe dar, mas agarra aí uma calma enquanto passamos a palavra ali ao Dr. Lino, para se acalmar um bocadinho. Dr. Lino, qual é o peso desta greve ao setor público, privado? Ou seja, quais são as implicações socioeconómicas e políticas, a seu ver? Bom, eu na verdade vou começar antes de fazer aqui uma abordagem muito rápida. Ainda não vou me ater às negociações. Queria inicialmente chamar a atenção deste facto que está agora a ser verificado e foi mais uma vez confirmado pelo secretário-geral do Sindicato dos Médicos, né, que por sua vez alertou deste facto lamentável da substituição dos trabalhadores grevistas não só por estagiários, afinal também é por outros médicos estrangeiros. Por exemplo, ele invoca 16 cubanos a um hospital que ele apontou concretamente do Quilambaquiás, e isso é muito grave, porque violam-se gravemente aquilo que são os direitos. Pois aqui, mais uma vez, nós continuamos a ver que há aqui uma crise de valores daquilo que nós chamamos a cultura jurídica, democrática e humanitária entre os governantes e os cidadãos. Por quê? Porque é a própria Constituição da República que permite o direito à greve, e aqui já foi muito bem dito, e vem materializado na lei da greve, né? Da lei da greve geral. Então há aí pressupostos, há mecanismos a serem observados enquanto decorre a greve. Logo, o que nós estamos aqui a ver é o próprio Executivo, através dos seus serviços, como é o Ministério da Saúde, a coartar este direito que os cidadãos têm e põe em causa, na verdade, esta pretensão, esta intenção. Por quê? Porque ao substituir os grevistas por estagiários ou trabalhadores estrangeiros, a primeira coisa está a violar aquilo que é a lei da contratação pública, os contratos existentes entre esses trabalhadores. Logo, está a pôr em causa o emprego de um cidadão. Por quê? Porque eu digo isso? Porque a lei de bases da função pública, por exemplo, permite apenas 2 vias para enquadrar determinados quadros no aparelho do Estado. Estamos a falar via da nomeação e por via da contratação pública. Ou seja, este período da greve não oferece abertura ao Estado ou aos seus serviços de contratarem determinadas pessoas invocando essas necessidades urgentes e temporárias, porque estamos aqui diante de um direito que aí existe, um trabalhador que sempre foi fiel ao seu serviço, mas que agora sentiu necessidade de manifestar-se reclamando as melhores condições. E este não deve ser encarado como um inimigo, neste caso, do Estado ou inimigo do Executivo, porque estamos aqui a passar a ideia de que não se pode fazer a greve e quem assim o fizer será conotado. E a própria lei, aliás, coloca certos limites e entende que quem tem apenas esta possibilidade ou esta competência de assim o fazer é o Conselho de Ministros, por via daquilo que nós chamamos a requisição administrativa. E não só, também não se coloca neste período, ou seja, temos de olhar a situação em concreta. Não é numa fase em que os trabalhadores manifestam a sua greve que o Executivo vai substituí-los por outros. Logo, estaríamos aqui então a pôr em causa, e não só a esvaziar o objeto social daquilo que é a greve. Se na verdade a intenção é a greve paralisar um pouquinho aquilo que são os serviços para chamar a atenção do Executivo e dar resposta a essas necessidades, não é admissível que o próprio Executivo vai materializando de uma outra forma, suprindo esses vazios. Então, está a anular a greve. É como se não existisse. Logo, exatamente. Esta é a minha posição que eu defendo e também que está na lei. E eu que está na lei. É objetiva. Pois, é o que está na lei. Quando tu substituis um trabalhador grevista
por um outro trabalhador que... É crime isso. Não, é crime. Eu vou lhe provar que é crime. Vou lhe provar que é crime. Por favor, doutor Lino, por favor, doutor Lino, muito rapidamente, para fechar. Muito rapidamente, só quero provar que isto é crime. Só quero provar que isto é Dá-nos crime. provas, por favor. Por exemplo, o artigo 26 desta lei da greve, estamos a falar da lei número, permita-me só ver aqui muito rapidamente, da lei número 23/91, não é? É muito claro. Quando trata das ameaças, coações, violações fraudulentas... Pois. A substituição de... Está aqui a própria lei a dizer isto. Calma. É a própria lei, pois. Sim. Sabe qual é o problema? É normalizar O crime em Angola. É normalizar o crime. Pois. Nós queremos que isso seja normal, isso não é normal. Sim. Quando houve a primeira greve, em 2021, ainda no âmbito da Covid, eu participei nessa greve, nessa manifestação. Sabe o que aconteceu? Houve uma contra-manifestação dos médicos do bem. Lembro-me, o secretário provincial do Emperor de Luanda era o meu colega, Por ser o doutor Samora o único que não concorda, interessa ouvirmos a sua posição. Obrigado pela solidariedade. Mas é para esclarecer o seguinte. Só não me permitiram terminar. É preciso esclarecer aos nossos radiovintes que não concordo porque é de lei. Atenção, é de lei. Permita-me. Eu estou só. Doutor, não tem o microfone aberto. Permita-me só. É assim. Eu compreendo. Quando o doutor diz que não concorda, inicialmente o ponto de partida é dizer também que não concorda com as leis. Não concorda com a Constituição e não concorda com a lei da greve. Pronto, agora eu vou clarificar. Justifica. Muito obrigado, doutor. Deixa-me só continuar. Mas eu não sei, eu acho que estou mesmo no uso da palavra. Samora, não siga o exemplo, doutor. Rapidinho, por favor, estamos a ficar sem tempo. Pronto, não, mas eu estava a dizer que eu olho para a lei. E o que o artigo 17º da lei da greve diz? É vedada a entidade empregadora substituir os trabalhadores em greve por outros que, à data do início do conflito, não trabalhavam para a empresa ou serviço, sem prejuízo do número 3 do artigo 20º. Olha, explicando, e eu não acredito, doutor, esses médicos que se fez referências, estrangeiros, não são médicos contratados que estavam ali na vida deles e foram contratados. Eles já trabalham para o Ministério da Saúde. Deixa só terminar. Por que eu digo deixa-me só terminar. Sim. Eles já trabalham para o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde é um serviço. Certo. Logo, se a data do conflito já trabalhavam, não há, do ponto de vista da lei, não há violação desse artigo. E em relação aos estagiários... Não trabalhavam a data do serviço. Desculpa, em relação aos estagiários, doutor, permita-me só. Em relação aos estagiários, que também já estão lá, atenção, já estão lá, não há substituição de alguém que esteja fora da lei. Existe aquilo que nós chamamos... Atenção, a própria lei, e quando olha-se para a proibição de substituir, já para terminar. Não há novos contratos. Não há novos contratos. Se for haver, não vai sair dinheiro do Estado para pagar pessoas contratadas no âmbito desse case. E se tiver, alguém vai responder criminalmente. Se o Executivo fizer com o fundamento para terminar, doutor Samora, só para estabelecermos aqui a ordem. Doutor Samora, termine rapidinho, por favor. Tirou minha palavra, por favor, termine. O doutor interrompeu. Não deram minha palavra, doutor. Termine, por favor, doutor dizendo que existe mecanismo na lei em que depois o Estado, o governo, pode substituir excepcionalmente os trabalhadores grevistas, excepcionalmente. E isso está previsto, não é? No número 3 do artigo 20º da mesma lei, mediante requisição civil. E o artigo diz claramente: em caso de justificado interesse nacional e a título excepcional, o Conselho de Ministros poderá, mediante resolução, determinar a requisição civil visando a substituição dos trabalhadores em greve. Eu só estou vos Bem, neste momento temos os microfones desligados para estabelecermos aqui uma pequena ordem, senão de outra forma não será possível.
1 minuto ao Dr. Lino, 1 minuto ao Dr. Cangundo e 1 minuto ao Dr. Quilombo. Mas é 1 minuto mesmo a contar. Por favor, Dr. Lino. Ao meu caríssimo doutor Samora. Leu o artigo 17, mas fez uma interpretação corretamente errada, enviosada. Por quando a lei diz que ao momento, a data dos fatos não trabalhavam, pessoal que faz estágio não trabalha para a instituição. Estágio, aliás, não sei se poderia me dizer, ao abrigo de que contrato é que o estagiário teria lugar, portanto, a ser considerado um trabalhador para ser substituído. A lei está a dizer... Não, devia me responder, porque trouxe aqui uma interpretação errada. Não, trouxe... Sim. Está a perceber? O estagiário não é um trabalhador. É por em causa da vida, né? Está bem, meu caro, mas eu estou a dizer, trouxe uma interpretação concreta e completamente errônea. A sua visão. Pronto, é assim. Em relação ao cubano, podíamos discutir, embora com o entendimento também não é esse que trazes, mas em relação aos estagiários, já se foi o seu 1 minuto. Dizer que os estagiários são trabalhadores, Um minuto, por favor. tenha certa paciência, doutor, desculpa lá. Doutor Lino, o seu 1 minuto. O meu 1 minuto, vou considerar aqui, chamar a atenção de um aspecto muito fundamental. Independentemente daquilo que se calhar são as cores partidárias ou interesses políticos que cada um defende, mas exatamente, é necessário termos o rigor para esclarecermos as coisas como elas devem ser. Por quê? Não, permita-me só terminar. Termine, doutor Lino, termine, por Permitam-me, pois. Então, é aquilo que eu disse inicialmente, eu venho para os debates, mas é para apenas fazer algumas análises do ponto de vista técnico. Eu não tenho qualquer interesse, isso não preciso. E também do ponto de vista político. Então, não tem nenhum interesse. Exatamente. Mas, por favor, então é necessário não atropelarmos aquilo que são os instrumentos legais, os argumentos jurídicos, para esvaziarmos aquilo que nós mesmo criamos e aprovamos. Então, isto é um ponto que eu queria chamar a atenção, porque é muito grave. Isso tem sido muito frequente em Angola, tem sido muito frequente. Muito bem. E está a conduzir o nosso país a um caminho. Obrigada. Doutor Quilombo. Eu não falei ainda, né? Estamos a ficar sem tempo. Parece Mas que o que eu posso dizer é o seguinte: nós, para virmos à rádio falar sobre muitas coisas, tem mesmo que ter conhecimento. Eu tenho contato com os grevistas todos os dias. Tenho contato, acompanho milimetricamente a informação. Não está a haver evolução, meus senhores. O executivo está relutante, relutante, né? Está inflexível. E está a tomar medidas extra mesa das negociações, comprometendo os atores do executivo que estão a negociar com os grevistas. Está a haver apreensões, detenções, descontos avultados, ameaça, coação. Isso é terrorismo de Estado, está a haver violação da lei, é tudo o que eu tenho para dizer. E, portanto, é muito difícil e triste a coragem do nosso colega aqui nesse debate. Eu acho que é arriscado isso, é muito arriscado. Há limites mínimos para a defesa dos regimes. Isso estuda-se também. Muito obrigado. Muito bem, agora 14h54 minutos, muito rapidamente vamos olhar para o último assunto que tem a ver com o facto do Presidente da República, João Lourenço, ter estado em Portugal para a celebração das bodas de ouro da Revolução dos Escravos. Há quem diga que os partidos políticos, vamos já diretamente às questões, que os partidos políticos na oposição deviam aproveitar as comemorações do 25 de Abril para denunciar a má governação do Presidente João Lourenço. E se não o fizeram os partidos políticos, determinado grupo de angolanos que está em Portugal a residir saiu à rua e gritou para quem quisesse ouvir João Lourenço, o ditador. Exatamente, e tantas outras palavras. Vamos começar se calhar pelo Dr. Samora e depois vamos seguir com os demais, rapidinho. Bom, Claudio Mery, na verdade nós vimos determinado grupo de cidadãos, eu penso que um grupo que devia estar ali na ordem, se calhar, de pouco menos de uma ou duas dezenas, e pronto, a fazer aquilo que é um exercício normal, que é manifestação, do qual o próprio presidente João Lourenço, no próprio país em que ele governa, tem estado a permitir. E eu acho que também entende
que é normal, não é? Que é normal que em Portugal isso exista. Aliás, em Angola, como todos sabemos, tem havido muitas manifestações também. E então, eu acho que sobre isso o presidente manifestações me parece... que são bem recebidas pelo Executivo? Não, nem o Executivo no mundo quer manifestações. Os executivos querem trabalhar e evitar as manifestações, mas os executivos são guiados pelas leis, pelas constituições, que nelas prevêem-se manifestações e o cidadão é livre. Num país como o nosso, que é democrático, efetivamente, então é normal que isso ocorra. Agora, mas também não podemos nos esquecer que, de um lado, se menos de 20 pessoas fizeram manifestação, tivemos muito mais do que 20 pessoas, não é? Também jovens, no encontro com o próprio presidente. Mas há quem da diga República, que os jovens que ali estiveram são de conveniência ou são da conveniência de João Lourenço. Não são aqueles que realmente... Não, repara, estivemos naquele grupo, o Vítor Hugo Mendes, né, que não é de conveniência de João Lourenço, estava lá. Estivemos até o mais velho Bonga, também estava lá, o Paulo Flores. Tivemos o nosso humorista dos Tunesas, não é? O nosso general foi já tempo, como se tem dito. Tivemos esses jovens, não há conveniências aí do presidente. O que ocorre é que há jovens que entendem que têm que aprender a separar as águas. E eu penso que o cidadão angolano, quando está no exterior, não pode continuar a ter sua consciência de transmitir uma Angola arruinada, uma Angola que não se vive, quando na verdade estes mesmos cidadãos têm estado a frequentar, têm estado a ver em Angola e têm estado a ver que muitas coisas no país têm estado a mudar. Acha que neste Aliás, momento, nós Dr. vimos... Samora, acha que neste momento um daqueles cidadãos que esteve no encontro com o Presidente da República teria vontade de regressar ao país? Não, e aliás, eu não conheço todos os cidadãos que estiveram no encontro com o Presidente da República e não me parece sensato e é muito arriscado ter que responder por eles. Mas ainda assim digo que muitos cidadãos na diáspora têm estado a manifestar vontade de voltar. E recentemente vimos um grupo de jovens, de cidadãos angolanos da diáspora que percorreram o país e perceberam o seguinte... que muito com aquilo que ouvem lá fora, do governo, aquilo que ouvem lá fora, afinal é diferente daquilo que ocorre efetivamente em Angola. Muito bem, foram palavras efetivamente deles. Eu não estou aqui a inventar nada. Porque não temos e é mais normal tempo. que isso ocorra. Muito não bem. É? Não. Obrigada, Dr. Agora, Samora. temos um problema. Obrigado. Todo mundo que fala, que de fato vem e fala algum bem do país, se não é agente da inteligência, é bajulador, se não é bajulador, é do MPLA, quer dizer, faz mas agora não é normal. Eu não posso aqui acusar ninguém que o doutor YZUH é da UNITA, é da WPRS ou de qualquer partido, só porque ele está a falar contra, por exemplo, o governo. O mesmo, o inverso também não podia ocorrer com qualquer que esteja a falar para o governo. Quer dizer, é preciso ter consciência de que cada um pensa por si mesmo. E eu não preciso ter a consciência de que só tenho que atacar o governo. Como não preciso ter a consciência de que só posso defender o governo. Cada um pensa a seu jeito e nem por isso a opinião de um é mais certa que do outro. O importante é que cada um deve respeitar, até porque o país é democrático, quero dizer, todos podemos pensar diferente. Muito bem, muito bem. Doutor Quilombo, vou já passar a palavra a si, mas antes gostaria de perceber um outro aspecto. João Lourenço, ao discursar na cerimónia do 25 de abril, dos 50 anos de comemoração da Revolução dos Escravos, criticou a invasão russa à Ucrânia, semanas depois de ter recebido o convite para visitar a Rússia. Como é que acha que terá recebido o presidente da Rússia estas palavras do presidente João Lourenço? Considera ser um jogo perigoso? Criticámos, aceitámos o convite para lá ir, quer dizer, parece que estamos aqui a jogar um pim-pam-pum. Qual é a visão que tem? Olha, jogos perigosos, o presidente João Lourenço não são os únicos. O presidente João Lourenço foi à China, acho que é este. Este, sim, senhor. Foi à China. Agora já conseguimos ouvir. Um mês depois esteve nos Estados Unidos da América e disse que Taiwan é China. Esteve lá. Ok? A China aprovou uma lei de segurança nacional muito próxima da lei da angolana, da proposta de lei sobre segurança nacional. O presidente João Lourenço há uma entrevista do embaixador da Rússia em Angola
que é uma entrevista bombástica. Portanto, há vários factos que demonstram alguma atrapalhada, se esse é o termo que eu posso utilizar, da política externa do presidente João Lourenço e da sua posição no momento difícil que o mundo vive. Sergei Lavrov, secretário ministro das Relações Exteriores da Rússia, quando cá esteve, chamou a atenção que o povo angolano é um povo cristão e que ninguém pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Portanto, há aqui manobras políticas externas que também obedecem um bocadinho o princípio de que não há aliados eternos, mas existem, dentro deste facto da aliança não ser eterna, mínimos olímpicos de manobras políticas que dão ao ator margem de interesses, salvaguarda de interesses, e eu tenho visto com bastante preocupação, mas isso é uma situação que nos remete a um debate da política internacional e que pode naturalmente chamar aqui outros atores. Eu gostava só de, não vou rebater, mas acrescentar ou esclarecer que houve uma manifestação política na Assembleia Nacional sobre dois factos. Primeiro, foi a declaração política do Grupo Parlamentar da UNITA, que foi uma crítica muito forte à situação econômica e social do país, que é desastrosa, catastrófica, e que nós apresentamos nesse documento, lido pelo presidente do Grupo Parlamentar, uma visão real de Angola, que é na base da recolha de informações de setores econômicos, de setores políticos, de setores sociais. Houve uma outra manifestação que foi em função do ataque a uma caravana do Grupo Parlamentar da UNITA, em que foram vítimas grandemente civis, e que houve solidariedade de todos os grupos parlamentares, menos do Grupo Parlamentar do MPLA, o que piorou o clima na Assembleia, pela forma como houve insulto, não só às vítimas, pela boca da Presidente da Assembleia Nacional, ao dizer que o morto havia ressuscitado, que é um indivíduo que tinha sido deferido um golpe de uma pedra à cabeça, que o colocou inanimado por quase 12 horas, que depois recuperou. Portanto, houve uma manifestação com o espírito de abril, e nesse documento chamou-se a atenção que o presidente João Lourenço, do regresso a Angola, traga o espírito de abril, porque o 25 de abril em Portugal significou democracia, abertura de todo o pluralismo possível e imaginário, vários governos, transições pacíficas, etc, etc. Portanto, houve sim essa demonstração forte política na Assembleia Nacional. Agora, claro, o presidente João Lourenço foi a um espaço político plural, e nesse espaço político plural há manifestações que são plurais. A manifestação tem sempre o seu valor político, não pelo número. Se for uma manifestação de massas, onde aparecem milhões de pessoas, tem o seu valor político. Quando aparecem 2, 3 pessoas, também tem o seu valor político. E neste país, que é democrático, esta manifestação foi fruto de cobertura jornalística. Ou seja, tiveram 12 pessoas que depois os jornais, televisões replicaram a informação e soube-se que angolanos conscientes do estado que se passa em Angola manifestaram-se contrariamente à presença do que eles chamaram de ditador, que eu também concordo, em Portugal, no Palácio de Belém e na Assembleia Portuguesa. Portanto, é o normal num país democrático, só aquece para aquelas pessoas que não estão habituadas à democracia, que não a têm como princípio. E eu termino. O Cangundo fez uma reflexão interessante quando chamou Maquiavel. E é interessante que muitas pessoas, quando chamam assim a questão da manutenção do poder a qualquer custo, esquecem-se que qualquer custo é um termo antidemocrático. E quando Maquiavel escreveu ao príncipe, era no sentido de reencontrar um espaço naquele lugar como conselheiro de mais alto nível do príncipe. E de liderar esse espaço. Não é um princípio democrático, atenção. E que até que não é uma democracia, era uma monarquia. E portanto é uma comparação que temos de ter muito cuidado, porque até existem outras teorias democráticas que contariam essa. As pessoas chegam-se apenas um livro, leem um único livro, ficam com aquela ideia, não leem outros livros que são fundamentais para complementar o pensamento. Muito bem. Dr. Lino Lourenço, são visíveis os sinais de desenvolvimento nos países beneficiários da Revolução dos Escravos, países em que predominou o jugo colonial? Quais são os exemplos, propriamente no nosso caso, quais são os exemplos, os melhores exemplos que devíamos tirar com esta Revolução dos Escravos? Bom, um dos bons exemplos, digamos assim, temos vindo a acompanhar atualmente, que isso também trouxe, digamos assim, um ganho, né? Porque isto é que, na verdade, influenciou para que depois, em 75, Angola também gozasse da sua independência. E atualmente, na base dessas relações diplomáticas existentes, nós vimos que, a princípio,
quando se convida uma entidade, como por exemplo Angola, devido também às relações muito estreitas daquilo que nos une, né? Por ser o colonizador, e não só que atualmente quase Angola é um reflexo de Portugal, é aos poucos que vamos nos desfazendo disto. Por quê? Porque, por exemplo, naquilo que é o domínio da educação, ou seja, a ciência, digamos assim, naquilo que é a produção científica, Angola está totalmente encaixado a Portugal. Então este é um reflexo também que nós retiramos. Porque é algo positivo, e aliás temos vindo a acompanhar, quer seja a nova governação, a tendência, e se bem que seja um pouquinho contraditório, que na sua campanha nós vimos que haviam palavras que foram dirigidas, que não poderia compactuar com governos que ainda têm dificuldades com as suas democracias. E nós sabemos que do ponto de vista interno, eu afirmo isso claramente, que em Angola temos essa dificuldade, não podemos esconder, mas também, na verdade, há essa positividade, porque essas relações libertaram Angola em alguns aspectos. Agora, para também tentar dar uma opinião relativamente à manifestação que ocorreu, e tinha razão de ser, em Portugal. Para terminar. Exatamente, para terminar. Mas só não concordo. Concordar até bem não. Bom, acho que aí é um ato político que aí ocorreu, se calhar foram sensibilizados os cidadãos, ou foram limitados a não exercer o seu direito livremente, porque sempre vimos que houve essa intenção de demonstrar que Angola realmente vive problemas, mas desta vez ocultou-se, não sabemos quais são os mecanismos, e nós temos vindo a acompanhar que o que se vive em Angola é uma realidade muito contrária, e não podemos continuar a transmitir uma imagem nítida quando não é. E por outra, está-se a falar também dos cidadãos angolanos residentes lá no exterior, que apoiaram, ou seja, aceitaram o convite de estar junto do Presidente da República, que por um lado é normal, podemos assim dizer, porque é o Presidente mesmo da República, mas é necessário também termos em conta que, ao aceitarmos, por exemplo, conviver com essas diferenças, estamos a pôr também aqui em causa aquilo que é o bem-estar de todos nós do ponto de vista da imagem lá fora. Ou seja, transmitimos uma ideia de que em Angola está tudo bem, mas na prática somos, se calhar, levados para uma outra via e acreditarmos que na verdade não existe problema. Ao estar lá presente o músico Bonga, Vítor Hugo Mendes, bom, penso que isso é, se calhar, na visão deles é normal, é estratégico e lá fora lá estar. Mas é só para afirmar que esta ideia não é muito boa. É necessário também dar a conhecer ao mundo que Angola realmente tem problemas sérios, principalmente do ponto de vista da democracia. Aliás, nós ouvimos que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que Angola, ou seja, Portugal tem de pagar exatamente, os anos. Exatamente, tem de pagar pelos anos que colonizou Angola. Pelos anos de colonização. Pois, há quem defende que o pagamento já está a ser feito no domínio da cooperação entre os dois Estados. Entre os dois Estados, principalmente na promoção ou produção da ciência. Nós sabemos que o ordenamento jurídico angolano é sustentado pelo ordenamento jurídico português, fruto dos catedráticos, professores que nós fomos acompanhando, que vêm ministrando nas escolas de Direito, ensinando ciência. Alguns deles vinham a título gratuito na altura, tudo no âmbito das cooperações diplomáticas. Vamos terminar falando sobre este tema ouvindo o Dr. Kangundo. Dr. Kangundo, qual é a avaliação que faz quanto à relação entre Portugal e os países que estiveram sob domínio, aliás, colonial português? Como avalia? Bom, primeiro quero dizer que eu condeno, apesar do respeito que tenho pelas liberdades e decisões subjetivas também, escolhas, né? Mas condeno toda a gente que esteve neste encontro. Porque são pessoas que, em princípio, criticam, dizem que Angola não está boa, mas depois foram lá na festança mostrar que está tudo bem, na verdade. Eu condeno. Sim, mas condeno. Dr. Kangundo, tem esse direito. Estiveram no encontro justamente para mostrar que estão atentos. Não, a questão é, se eu não concordo com a tua forma de gestão, exato, eu não te posso apoiar em nenhum momento. Mas eles não estiveram lá a apoiar, Dr. Kangundo, estiveram lá para manifestar. Os apoios são feitos de várias formas. Se eu apareço contigo na fotografia,
não é? Quem vai ler, pronto, chame-me como quiser, né? Tens o direito para isso. Só espero que entenda que eu também tenho o direito de pensar por cabeça própria, entende? Espero que compreenda isso. O radicalismo também é aceitado, tá bem? Pronto, ok, eu condeno, não sou, não. Eu respeito que as pessoas tenham esse direito, mas eu condeno. Porque eu, particularmente, não estaria naquela fotografia. Bom, por outra, eu acho que foi irônico, não é? E penso que fica por isso mesmo. Foi irônico os deputados, sobretudo das bancadas parlamentares da oposição, não é? Se são todos ou se é só a UNITA. Portanto, o ato que tiveram é impedir ao João Lourenço que, ao voltar de Portugal, encarne o espírito de 25 de Abril. Isto é uma ironia, porque o João Lourenço não é e nunca vai ser democrata. Nunca foi, não é e nunca será democrata. Eu já disse aqui, digo muitas vezes, quando João Lourenço, no começo do seu mandato, aliás, na campanha, dizia que queria ser recordado como Deng Xiaoping, ele estava, na verdade, a se referir àquilo que aconteceu em 1989, na praça de Tiananmen, aquele massacre em que tanques de guerra passaram por cima de civis. E o mesmo teria ocorrido em Angola. Em setembro, na tomada de posse dele para o segundo mandato, todos nós vimos o que aconteceu. Portanto, é assim. Irônico ainda, eu próprio, João Lourenço, participar dessas comemorações, porque eu particularmente não iria, se estivesse na pele de João Lourenço. Porque, veja, o primeiro-ministro em Portugal senta com os jovens e diz, pede aos jovens para que fiquem em Portugal, promete que o governo vai criar medidas políticas para apoiar esses jovens no desenvolvimento do país, porque entende ele que os cérebros portugueses devem estar em Portugal. Em Angola, o governo dá cabaz às pessoas. Em Angola, o governo, foi dito aqui que os angolanos que vivem na diáspora voltaram. Não voltaram, chamaram-lhes para lhes dar dinheiro. É um dinheiro que se diz que não existe para aumentar salário, mas existe tantos bilhões para comprar pessoas que estão até no estrangeiro, para voltarem aqui e virem dar a cara na televisão, dizer que está tudo bem. Esse Muito tipo bem. de governação não pode merecer apoio de um cidadão minimamente... Ainda não fiz o raciocínio. tempo que os meus colegas Já fizeram. estamos além do tempo, Tá são bem? agora 15 e Pois. 13 minutos. 15 Uma e 13 governação minutos. Já como estamos esta. além do tempo. E eu não preciso ser de partido político A ou B para reprovar isto. Porque quando eu vou naquela festança onde está-se a comer tudo e mais alguma coisa, e eu sei que há angolanos aqui a morrerem de fome, a morrerem nos aterros sanitários, desculpa lá. Eu estou a fazer aquilo que o Dr. Lino disse, quer dizer, estou a participar da fotografia mostrando que Angola está tudo bem, mas na consciência sei que angolanos vão morrer em aterro sanitário por falta de alimentos. Desculpa lá, isto é no mínimo insensibilidade humana, política, Muito bem. até mesmo moral também. Já percebemos que se fosse convidado não iria, caso estivesse em Portugal. Pronto, mas como... agora, como avalia a atual relação entre Portugal e os países que estiveram sob domínio colonial português, mas que depois conheceram a independência com esta revolução dos escravos? Bom, é assim. É preciso compreendermos que a relação entre Portugal e os países os quais foram colonizados é uma relação, digamos, de dependência econômica em princípio, porque temos que entender, sobretudo Angola. Angola quase que sustenta Portugal. Portugal quase que vive da Angola. Logo, essas relações se fossem cortadas, Portugal teria dificuldade. Daí que nós vemos um comportamento muitas vezes dualista. Uhum. Por um lado, Portugal finge que apoia a democracia em Angola, mas sabe que não há democracia. Mas quando os governantes vão para lá, o Portugal está no tapete vermelho. Portanto, é uma relação, digamos, mantida na base do interesse econômico, só isto. Porque, na verdade, Portugal não se ri de nós. O exemplo está, ou podemos citar, quando ocorreu o caso da Operação Fiji, em que está envolvido o engenheiro Manuel Vicente. Quando Angola solicitou o processo, o que é que Portugal respondeu? Não, nós não mandamos processo, porque nós sabemos que Angola esse processo não vai andar. Não vai ser dado o devido tratamento. Não é? Portugal teve que ceder mais tarde porque Angola colocou o pé, então Portugal sentiu medo, se calhar, do beliscar das relações, porque depende
economicamente da Angola, em grande parte. Quais são Só os por sinais isso que nos levam a crer que sim, que Portugal continua a beneficiar fortemente de Angola? Os dinheiros que vão para lá fora, em Portugal mesmo. É um sinal, muito sinal evidente, muito mais do que claro. Não é? E a forma como o próprio Portugal ajuda a manter esse dinheiro lá fora. Não tem outra explicação. Não é? Não tem outra explicação. Portanto, se fosse diferente, ou melhor, eu se um dia pudesse ter possibilidade de influenciar, eu influenciaria o governo angolano a cortar relações com Portugal. Acredito que Portugal deveria se rever e com isso tratar Angola de igual para igual, porque isso não acontece. Esse tratamento de igual para igual da Angola a Portugal não existe. Angola está numa condição de subordinada para com Portugal. E isto tem de ficar claro. Mas há quem diga que Angola até podia ter desenvolvido mais, podia estar mais desenvolvida, aliás, caso permanecessem os portugueses a quando da independência cá em Angola. Não, isto é uma coisa, né? E eu aqui se calhar posso estar parcialmente de acordo, porque eu converso com muita gente. Há dias eu viajava para o Soio. Não sei se podemos trazer aqui o exemplo da África do Sul, quando... Sim, mas deixa-me só dizer isso. Há dias eu viajava, para o Soio. Na verdade é mesmo já para terminar. Sim, há dias eu viajava para o Soio e quando cheguei ao Ambris, levei o mais velho, fomos até o Soio e na conversa perguntei, não é, se ele era da opinião também que nos tempos idos, no caso do colonialismo, as pessoas viviam melhor do que agora. Sem pestanejar, mas ele me diz, naquela altura haveria melhor saúde, melhor escola, melhor educação. A única coisa que não foi boa naquela altura era a sua escravatura. Exatamente. Portanto, aqui posso estar de acordo que se Portugal tivesse ainda aqui, poderíamos ver relativamente melhor. Mas melhor podemos viver mesmo nós autogovernando. Só que precisamos de ter governantes comprometidos com a causa dos cidadãos. Obrigado, o que não temos, mas não temos porquê. Exatamente por causa também dessa legião de pessoas que mesmo vendo que não está mal, mas ainda assim defende, faz o culto de personalidade. Obrigado. É isto que periga a nossa existência enquanto angolanos. E infelizmente, enquanto isto continuar, nós vamos estar nessas condições. Muito obrigada. Já não temos mais tempo, aliás, já passamos da hora. São agora 15 e 18 minutos. Não resta sequer tempo para o positivo e negativo. Resta-nos tempo apenas para dizer obrigada. Muito obrigada a todos pela presença, pela qualidade de debate que deram aqui ao nosso vasto auditório. Esperamos contar com o mesmo grupo, aliás, na próxima semana. Jurista Manuel Cangundo, jurista Lino Lourenço, jurista e sociólogo Samora Neves, político e deputado pela UNITA Olívio Quilombo. Em nome da equipa da Comercial Despertar, sonorização Celestino Chivela, a técnica Osvaldo Tomás, coordenação geral Horácio dos Reis e em meu nome, muito obrigada e esperamos voltar na próxima semana com mais debates que nos permitam fazer a prova dos factos. Claudemiro da Costa esteve a falar para si, muito obrigada pelo carinho da audiência e até ao próximo domingo. Boa tarde. Foi um prazer. Igualmente. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. A verdade só chega quando se faz a prova dos factos. E faz-se agora, todos os domingos, na Despertar. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. A verdade só chega quando se faz a prova dos factos. E faz-se agora, todos os domingos, na Despertar.